Olá, meus queridos alunos da classe de jovens, a paz do Senhor. Aqui é o seu amigo presbítero Celso Godoy e estamos juntos mais uma vez e dessa vez para estudarmos a lição de número 3, que traz por título José. Resistir à tentação é possível? Sim ou não? E como subsídio eu quero deixar para vocês que na lição de número 2 nós conjecturamos que Satanás fez a sua primeira sessão mediúnica no Jardim do Éden, se apoderando ou se incorporando em um animal, em uma serpente. E agora na lição número 3, ele usa uma estratégia diferente. Como ele obteve sucesso no seu primeiro intento, na sua primeira tentação com Eva, agora ele usa outro meio, ele já não usa mais uma serpente, mas ele usa uma mulher para tentar um homem de Deus. E dessa vez ele é frustrado no seu intento, porque o homem de Deus chamado José, ainda jovem, resiste à tentação. Então por isso a lição está perguntando, é possível, resistir à tentação? Sim, é possível. Foi provado através de José que é possível resistir à tentação. Às vezes a pessoa diz, eu caí porque eu fui tentado. Você caiu porque você quis, porque aqui nós vemos um exemplo, o exemplo de José, que ele resistiu à tentação e não caiu nela. E a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porém, quanto à prostituição, à promiscuidade, nós que temos que fugir dela. E nós vamos ler nessa lição, vamos estudar a respeito disso, como José escapou dessa feroz, dessa cruel tentação. O que ele fez para resistir. E como é de costume, o nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos. Quais são eles? Primeiro, as dificuldades de um jovem de Deus. Segundo tópico, Egito, o lugar da tentação. E terceiro e último tópico, nós temos Egito, o lugar da restauração. Iniciando em nosso primeiro tópico, nós precisamos aqui de comentar alguns modelos, alguns padrões de família, odierno e também do passado. Então o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tópico, as dificuldades de um jovem de Deus. No primeiro subsídio do primeiro tópico, o filho nascido em uma casa dividida. Então para entendermos essa primeira parte, esse primeiro tópico, nós precisamos salientar, precisamos trazer aqui alguns modelos familiares. O nosso primeiro padrão familiar, nosso primeiro modelo familiar é o casamento monogâmico. É o casamento entre um homem e uma mulher. É o casamento, é a família legalizada, legal pela sociedade. O segundo padrão familiar que nós temos é o modelo multigeracional. Qual é esse modelo? É onde a participação na criação dos filhos, os avós, os pais, os netos, a família unida, uma única. É um modelo patriarcal, todo junto, uma grande família. O terceiro modelo, o terceiro padrão familiar é o nuclear. Esse padrão nuclear ele surgiu na evolução industrial. Na evolução industrial surgiu então o padrão nuclear. Uma mulher e um homem, o casamento de uma mulher e um homem, e poucos filhos, 2, 3 ou 4 no máximo, que era a família nuclear e os filhos solteiros morando com os pais. Então esse era o modelo da família nuclear. O quarto padrão é o modelo monoparental. É quando um dos cônjuges morre, o pai ou a mãe cuida dos filhos sozinhos. E temos também em sexto lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, nós temos o modelo matrifical. Esse modelo matrifical, ele é quando a mãe cria os filhos sozinho, a mãe solteira. É um modelo, um padrão de família também. E o sexto modelo é a pluriparental.
Os pais já tinham filhos, certo? Separam ou morre o cônjuge e ele casa com outra mulher que tinha mais filhos. Então aí traz o modelo, né, pluriparimental, tá? Pluripariental, tá? Melhor dizendo, tá? E nós temos o sétimo modelo, que é por escolha. Esse é praticado pela LGBT, casamento do mesmo sexo, família, né, de 2 homens ou de 2 mulheres. E por último, no oitavo, nós temos o modelo da família poligâmica, tá? Esse é o casamento de um homem com mais de uma mulher, certo? Com mais de uma parceira. Esse modelo de família, ele não é legal e também é disfuncional, tá? E é nesse modelo de família que José nasceu, tá? Jacó, pai de José, tinha 4 mulheres, 2, tá? E 2 mulheres que ele casou e 2 concubinas. E dessas 4 mulheres, ele teve 12 filhos, certo? E isso trouxe um problema muito sério para Jacó, melhor dizendo, tá? Nós conhecemos bem a história de Jacó, né? Quando ele chega ali na casa de Labão, seu sogro, certo? E ali ele se apaixona por Raquel. Porém, quando ele vai casar, ele trabalha 7 anos, era o costume da terra. Labão faz uma tramóia com ele. E quando ele vai casar, como usava véu, casamento era à noite, então ele deu a filha mais velha, tá, em casamento para Jacó, sem ele saber. Quando amanhece o dia, ele descobre que não era a Raquel, por quem ele tinha trabalhado 7 anos. E aí ele chega no seu sogro, e o sogro disse, não, você não sabe que o costume da terra, a primeira filha, a primogênita, tem que casar primeiro. Agora você tem que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E ele trabalha então 14 anos pela mulher amada. Tá? E dessa mulher amada ele teve um filho, primogênito, certo? Chamado José. Praticamente o filho da sua velhice. E esse filho era mimado, né? Até porque era o filho da mulher amada, do seu sonho. Então ele fazia tudo para o seu filho. E houve aí, né, uma rixa, uma rivalidade, né, com os irmãos mais velhos de José, tá? Com a irmandade. Eles não conseguiam viver, né, harmonicamente com José por causa da proteção do pai, porque o pai dava mais atenção. E José, ao mesmo tempo, também entregava os seus irmãos aos seus pais quando eles faziam coisas erradas. Então cria-se um conflito entre os irmãos. Tá? Então é assim que era formada a família de José. Tá? Era disfuncional. E nós avançando para o nosso segundo tópico, tá? Nós estamos no primeiro tópico. O nosso segundo tópico nós temos aqui o Egito, um lugar da tentação. Tá? O escravo na casa de Potifar. Como nós estávamos dizendo, José nasceu, cresceu, né, até a sua adolescência numa família disfuncional, poligâmica, certo? Onde José tinha 4 mulheres, 2 com quem ele casou, tá? Raquel e Leia, e as suas concubinas. E isso criou problema, trouxe problema para Jacó, melhor dizendo, tá? E os irmãos já não conseguiam viver harmonicamente com José devido à proteção do pai, certo? Jacó fazia todo ano uma túnica para o seu filho José, tá? E os irmãos, e José era um sonhador humor, e ele tem um sonho, uma revelação divina, e ele conta para os seus irmãos e para os seus pais, que ele via, né, os seus fechos se dobrando perante ele, o fecho dele. E falou também sobre a questão da lua e o sol. E eles entenderam que José ia dominar sobre eles. E eles intentaram no seu coração acabar com José. Tá? E quando José vai levar almoço, vai também levar
pegar notícia dos seus irmãos para trazer para o seu pai Jacó, que eles estavam cuidando de ovelhas, eles eram um pastor de ovelhas, e chegando lá, eles tramam com José para matá-lo e colocam dentro de uma cova. Mas o seu irmão mais velho, ele disse: olha, não vamos fazer isso, vamos livrar a nossa alma, não vamos ser, não vamos, que Deus cobre na nossa mão o sangue do nosso irmão. Não vamos fazer isso, não vamos matar nosso irmão, mas vamos vender ele para os ismaelitas. E vinha uma caravana de ismaelitas, então eles tiraram José, mataram, degolaram uma ovelha, salpicaram de sangue a túnica de José, que Jacó havia feito para ele, certo? E disseram, e nós mostramos para o nosso velho pai, dizendo que um animal, né, feroz espedaçou José e o matou. E venderam José para essa caravana ismaelita que comprava escravo, e José então foi para ser vendido no Egito por essa caravana. E chegando no Egito, Potifar, escolhendo os seus escravos, ele coloca o olho em José, um garoto formoso, de boa aparência, e tinha um upgrade a mais, um escravo que sabia ler e escrever. Potifar não pensou duas vezes. Ele cobre a oferta, o lance maior, e compra José. E leva para a sua casa. Um escravo especial. Escravo era propriedade do seu patrão, tá? Ele fazia o que ele quisesse, vendia, tá? Ele tinha que trabalhar para o seu patrão. E José vai trabalhar na casa de Potifar. E com pouco tempo José traz prosperidade para a casa de Potifar, porque José se tornou um jovem fiel a Deus. Antes mimado na casa do pai, agora desprezado por todos e por tudo, sendo escravo. Ele não pôde fazer mais nada, mas agarrar ao Deus do seu pai, o Deus do céu, o único, aonde ele aprendeu com seu pai que devia obediência a esse Deus Todo-Poderoso. E ele então se agarra com Deus e faz um propósito de ser fiel a Deus, de não pecar contra ele. Mas, como José cresce, ele prospera, e Potifar coloca tudo em sua mão por causa da sua inteligência, da sua prosperidade. A sua casa prosperou muito mais. Então coloca, e ele fica ali, o gerente daquela casa, de todos que estão ali, sobre o cuidado de Potifar. E certo dia, e durante esse tempo, a mulher de Potifar coloca o olho em José, porque ele era formoso. Era um jovem inteligente e formoso. E a mulher, como a família era relativizada no Egito, então a mulher achou que José era propriedade sua, né? E um garoto para a sua vida sexual. E ela várias vezes convidou José para deitar com ela, e José não dava ouvido para a mulher. Tá? Mas chegou um momento em que ela apertou José, e José disse: olha, o meu Senhor colocou eu sobre tudo aqui, tudo está no meu poder, debaixo das minhas mãos, mas você, ele não liberou, você é a mulher de Potifar. Faria eu esse grande mal a Potifar e pecaria eu contra o meu Deus? E fugiu, e a mulher atacou e arrancou a sua túnica, ou arrancou a sua camisa, e começou a gritar, a escandalizar, para que o servente, os outros escravos viesse e visse, né, que José tinha o agredido, ou tentado um estupro. E ela relatou para os criados, relatou para mais algumas pessoas, e quando Potifar chegou, ela mostrou ao seu lado a roupa de José, e dizendo que ele trouxera um escravo para humilhá-la, para violentá-la. Quando Potifar ouve isso, ele fica indignado, chama José, e a pena ali era de morte. Mas como Potifar conhecia José e sabia quem era sua mulher, ele viu que havia inocência em José. Então ele libera José e manda que ele seja preso em um cárcere, para não matar José. Então José agora é levado para um cárcere, e ali também Deus é com José, e ele começa ali a gerenciar aqueles presos, certo? E Deus dá a ele
um dom de revelação. O dom de revelação de sonhos. E tinha ali, entre os presos, o padeiro mor e também o copeiro mor do rei. E eles têm um sonho. E um deles vem contar o sonho para José e disse que relatou o sonho para José, e José disse: olha, o padeiro vai ser degolado, vai ser morto, mas você vai ser restituído o seu cargo de copeiro com o rei. E quando acontecer isso, você lembra de mim. Diz para o rei a respeito de mim para que me tire desse calabouço, dessa prisão. E José continuou a sua obra ali, ele orava, tá? Ele curava ali, através de orações, da sua fé em Deus, os presos, e ele foi prosperando, se tornou ali um gerente naquela ala de presos e foi abençoado grandemente. Mas aconteceu aquilo que José revelou pelo sonho do copeiro mor. E o copeiro mor, quando chegou, certo dia, o rei chama o copeiro mor para restituir o seu cargo no palácio. E ele esqueceu de José. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele cria uma situação para que José seja lembrado pelo copeiro mor. Faraó teve um sonho 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. E ele pediu a revelação do seu sonho para os seus súditos, para os seus adivinhos, e ninguém podia revelar o sonho para Faraó. E Faraó então ficou indignado e queria matar todos da corte. Mas o copeiro lembrou-se de José. Ele disse: meu senhor, lá na prisão, quando eu estava preso, um homem chamado José, ele revelou um sonho que eu tive e aconteceu como ele disse. E hoje eu estou aqui. E ele tem o dom de revelação. Ele tem esse dom. Então, o rei, o faraó, não pensou 2 vezes. Mandou chamar José. Mandou barbear José, passar o melhor perfume de mirra sobre José, e foi à presença de Faraó. E Faraó disse para ele: eu fui informado que você tem o Espírito do Deus do céu e revela os sonhos. E José, na sua humildade, disse: olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho vem do meu Deus, a quem eu sirvo. José se humilhou. Então o faraó pediu para ele, ele pediu para Faraó contar o sonho, o faraó relatou o sonho para ele, e ele disse: olha, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Não vai haver tanta fartura como vai haver nesses 7 anos. E as 7 vacas magras, são 7 anos, as 7 vacas magras que você viu engolindo as 7 vacas gordas, são 7 anos de miséria, de seca, de sequidão terrível. Porém, eu digo ao Senhor que pegue um gerente, pegue alguém inteligente e manda durante os 7 anos de fartura, que crie celeiros maiores e estoque todo tipo de alimento, porque quando vir os 7 anos de sequidão, então vocês terão em fartura, em depósito, e atenderão as outras nações que vai estar sem também alimento pela sequidão. E Faraó, e ele disse: você tem que arrumar alguém no reino para gerenciar. Ele falou: quem é que tem o Espírito do Deus vivo como tu, José? Então tu serás, depois de mim, o primeiro na corte. Eu serei maior que tu só no trono, mas você será maior, será sobre todos do reino. E colocou uma carruagem, colocou José em cima da carruagem e mandou sair na rua da cidade, né? O arauto dizendo que ele era agora, tá? O segundo de Faraó. E quem ele encontra primeiro? Irmão, agora no terceiro tópico nós temos Egito, o lugar da restauração, o lugar da bênção. José foi humilde, José foi obediente, sofreu por amor a Deus, em obediência, tá? Foi humilhado, foi preso, correu risco de morte, passou pela agrura da vida, mas agora pela sua obediência, por ele temer a Deus, agora Deus então reverte o quadro
e abençoa José no Egito. Agora é o lugar da restauração. Olha, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena resistir à tentação e obedecer à palavra de Deus. Então José agora é levantado como governador do Egito. E o primeiro que ele encontra, quando o arauto sai anunciando que ele era o governador do Egito, foi Potifar. O velhinho corno aparece na presença de José e abaixa a cabeça com medo que José o degolasse, porque José agora era grande. Mas José, a primeira coisa que ele faz com o seu inimigo é perdoar. Porque Deus, ele não dá os nossos inimigos para que nós vingamos dele, mas para que nós o perdoamos ele. É assim que é o papel do homem de Deus. Jesus diz em Mateus 5, versículo 45, que vocês devem orar por aqueles que vos perseguem e falar o bem daqueles que vos querem mal, fazer o bem por aqueles que querem mal a sua vida, né? Para que nós sejamos como o nosso Pai que está no céu. Porque Deus manda chuva para ruins e bons, e faz nascer o sol para injusto e injusto. Que recompensa teríamos de cumprimentar aqueles que nos cumprimentam? Não faz assim os gentios, mas nós devemos cumprimentar até aqueles que não nos cumprimentam, para que nós sejamos parecidos com o nosso Pai que está no céu. Então José conhecia o Deus que ele servia, e então a primeira coisa que ele faz é perdoar Potifar por aquela injustiça, por acreditar na sua mulher, certo? E agora José então é abençoado no Egito, e ele começa a gerenciar aquela nação. 7 anos de fartura, ele manda aumentar o celeiro, coe todos trigo, arroz, feijão, e quando vem os 7 anos de miséria, então as nações começam a infração, a falta de alimentação, e as nações vêm para o Egito para comprar alimento, e o Egito se enriquece agora. E o que acontece? Agora a própria família de José, que morava distante dali uns 1000 quilômetros, né, se não estou equivocado, começa a passar em apuros. E o seu pai Jacó manda os seus irmãos buscarem alimento no Egito, comprarem. E quando eles vêm para o Egito, José o reconhece os seus irmãos, aquele que tinha o traído, aquele que tinha vendido ele para o ismaelita. E quando ele reconhece, José não tem no seu coração a vingança. José chora e o perdão, porque quem é transformado, o rancor, a mágoa, o ódio, é lançado fora. Então entra agora o amor, a compaixão, a misericórdia. E José tinha isso no seu coração. Ele chama os seus irmãos, se apresenta a ele, os irmãos com medo de José o matar, mas José abraça, chora e perdoa os seus irmãos. Uma cena tremendamente linda. José então perdoa os seus irmãos. Então, meus queridos, essa é a linda história de José. Estou resumindo, tá? Essa lição é maravilhosa. O perdão, tá? José resistiu à tentação e também doou perdão para os seus irmãos. E para nos concluirmos essa lição, nós temos aqui na conclusão, como vimos a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme antes as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo, distante da casa das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus. Essa é a convicção. Essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Deus está sempre ao nosso lado e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. Meus queridos, você pode estar distante do pastor 1000 quilômetros, da igreja, do convívio da igreja, da sua esposa, dos seus familiares, 1000 quilômetros de distância. Pode aparecer a maior tentação para a sua vida, mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, você jamais vai pecar contra Deus. Está em Salmo 119 e verso 11, 9 a 11. Como purificará o mancebo a sua vida? Guardando, né,
a palavra de Deus no seu coração. Guardei a palavra no meu coração e por isso eu não pequei. Então, se você tem a palavra, quando vem uma tentação, aqueles que não temem a Deus, eles olham do lado quando eles estão sozinhos, onde não tem ninguém para vigiar. Eles olham do lado, olham para trás e pecam. Mas aqueles que têm Deus na vida, se ele está sozinho e vem uma tentação, ele não olha do lado, mas ele olha para cima e vê que Deus do céu está olhando para ele e por isso ele não peca, porque ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Estou orando por todos vocês que estão seguindo, né? Estão aí inscritos no meu canal. Dá o seu like, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva no canal. Estamos orando pela sua vida, pela sua família. Que Deus abençoe você. Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe vocês.